interpretações, diferentes da conversa entre seleção brasileira e o Carlo Ancelotti, tá? Brasil deve esperar. O italiano sequer começou a conversar sobre as condições que teria como técnico da seleção brasileira e não quer saber nada sobre o tema até o ano que vem. O AS teve acesso às fontes mais próximas do treinador e nada está decidido, nem de longe. Ancelotti falou com os responsáveis da CBF para agradecer o evidente e efervescente interesse que estão demonstrando para que seja o futuro técnico da seleção, mas deixou muito claro que o contrato com o Real Madrid nessa temporada é sagrado para ele e não pode estar com a cabeça em dois lugares. Por isso, Ancelotti sugeriu o mês de janeiro para poder voltar a falar algo sobre o tema, mas sem nenhum compromisso prévio e nenhuma formalização, nem verbal, nem escrita. Já eu completo também o que o Marca publicou a respeito disso, mas assim, me parece que existem duas interpretações sobre a conversa. Exato. Talvez do lado brasileiro uma interpretação de que é uma sinalização positiva, né? E de extrema confiança para que no final da temporada o Ancelotti seja o técnico do Real Madrid, mas existe a interpretação espanhola. E lá está sendo passado que teve uma conversa, mas que não existe garantia nenhuma que o Ancelotti vai ser técnico da seleção, até para isso dar uma segurança, principalmente para o Real Madrid, de que ele está 100% focado no clube. São duas versões, duas interpretações. Como é que a gente interpreta isso, Pedro? Ô Bruno, tudo bem? Abração a você, Bubu, Zé. Eu diria que eu sou de esporte, claro. Eu diria que são três interpretações até, né? São três cenários. O primeiro é o cenário do Brasil, que é onde a visão da CBF, que a gente vem trazendo aqui nos últimos dias, que a CBF dá como certo, a CBF tem otimismo, a gente pontua sempre, não tem nada assinado de fato, não tem nenhum acordo garantido. Tanto que o grande debate ontem era como é que você se respalda se não tem nada escrito. A gente reforçava isso. Tem a visão da CBF, que é uma interpretação do futebol brasileiro sobre quem vai ser o novo comandante. Tem uma interpretação dos madridistas, a pauta lá não é a CBF nem a seleção, a pauta lá é o futuro do Real Madrid. E sobre o futuro do Real Madrid é o que está posto ali. O foco do Ancelotti é o Real Madrid e é o que ele verbalizou, inclusive, para Edinaldo, para pessoas próximas que estavam na conversa. Tanto que o Edinaldo decidiu esperar porque sabia que para agora não era uma possibilidade. Tanto que a gente falava ontem sobre o Ramon, sobre o início das eliminatórias sem o novo técnico. E outra interpretação que é o fato em si, a conversa em si. E acho que essa conversa em si, ela nunca vai vir a público. Se vier, vai ser lá na frente, quando o Ancelotti já estiver aqui ou quando já tiver tudo assinado, porque certamente muita coisa foi resguardada. Agora, tem ponto pacífico aí. Há algumas semanas o Ancelotti não queria saber de falar de seleção brasileira. Hoje a imprensa madridista mais próxima do Ancelotti já admite que teve a conversa. Sim. Já admite que o Ancelotti topa voltar a falar de forma mais concreta em janeiro. Já admite que o papo foi bom, que ele não negou nada, mas que estava muito focado no Real Madrid. Então, me parece que os tons vão subindo de ambos os lados. Só que o tom da CBF é um tom de muito otimismo. Tanto é que ontem, quando muita gente pergunta, mas está acertado, está acertado, está acertado? Acertado é papel. É papel e caneta. Isso não tem. O que tem é um grande otimismo da CBF. A CBF enxerga que essas sinalizações e esse comportamento do Ancelotti são suficientes para ter uma garantia, tá? Alimentaram um cenário positivo do tipo. Então a gente conversa em janeiro, até janeiro eu me resolvo por aqui, eu vou vendo como eu toco isso, e é o que aconteceu. Acho que não tem exatamente uma negativa, tem muito mais uma visão sobre o fato. Quando a gente pega a imprensa paulista tratando de um Flamengo e Palmeiras, tem uma ótica, a imprensa carioca tem outra. Então a imprensa brasileira tem uma ótica da CBF, a própria CBF tem uma ótica. A imprensa que cobre o Real Madrid tem outra. Acho que o que está acontecendo é isso. Um pouco mais de cautela, e eu até entendo a cautela, porque ainda que a CBF tente acelerar muito, e quando a gente fala com as pessoas da CBF, tá certo, a gente confia, a gente tem garantias não são apenas assinaturas. A nossa discussão aqui é a seguinte, seria bom para o Brasil esperar, a gente discutir isso, né? E lá o que eles vão discutir? Faz sentido para o Real Madrid? Tem um cara que já vai sair. Tem um cara que já está... São óticas diferentes. Isso. Então, assim, não necessariamente a conversa não existe. Eu acho que a conversa anda bem. CBF não vai falar, Ancelotti não vai falar, de fato, até o final do ano, nada vai ser oficializado, só que aí foi uma opção também do Edinaldo e da Confederação Brasileira de se colocarem nesse papel. Até janeiro, muita coisa vai ser falada, muita coisa vai ser comentada, muitas impressões vão ser noticiadas. Foi uma opção da CBF. A CBF sabia que estava entrando nesse barco, quando ela vira e fala, eu vou esperar um ano. E aí você tem que assumir o risco. Se ela está dizendo que tem garantia, se ela quer dizer que está muito otimista, tudo bem. Agora, a gente reafirma, né, Bruno? Papel assinado, caneta, não tem. Debates mais avançados estão só no campo de projeção. Tudo que a CBF tem é muito otimismo
e deixou de pensar em plano B, em outra coisa, porque ela acha que é o Ancelotti no meio do ano que vem. Então, eu vou completar só com o que o Marco publicou, então, agora há pouco, o seu colega lá, o Félix Dias, né? Félix. A seleção brasileira espera até 2024 e para o Ancelotti isso está ok. Para ele parece bem. Nada mais. Não assinou nada. Vai ao encontro daquilo que a gente está falando aqui. Batia na tecla né? ontem. Com uma temporada inteira ainda para frente, muitas coisas podem mudar. Sim. E tudo pode girar do que compromete, do que pode acontecer com 12 meses pela frente. O italiano pode ser realmente, né, deixar o Real Madrid, ou pode ser que ele renove por 2 temporadas. Tudo é possível. É o que eles publicam lá nesse momento. E é uma visão de quem acompanha e está preocupado com o futuro do Real Madrid. Sim. E é legítimo. E a gente aqui acaba sempre tentando enxergar a ótica da CBF para onde caminha o futebol brasileiro. Porque há 2 semanas o papo é quem pode ser um plano B? Será que cabe a Abel? Será que é o Jesus? Será que é o Di? Não, a CBF tirou isso do caminho porque ela está muito fixa e confia muito no que o Ancelotti lhe disse em 2 encontros pessoais da última semana. Agora, Bruno, futebol. Está aqui o Zé que viveu muito mais que a gente. Se não está no papel, Zé... Então, mas aí é o seguinte, vai chegar a próxima entrevista coletiva na primeira. Talvez seja a primeira pergunta. Lá como cai, Edinaldo e Ancelotti vão ter que responder sobre isso. Isso. E aí o Ancelotti responde o quê? Acho que o tom vai ser esse. Conversei. Meu compromisso aqui, meu foco aqui. E o meu foco aqui não tem nada para falar por ele vai contra aquilo, né? Antes de mais nada, boa tarde, Bruno, boa tarde, Bubu. Ih, rapaz, boa tarde. A gente tem que pedir depois. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Se vocês me permitem, quero só mandar um abraço à família do Paulo Roberto Martins, nosso querido Morsa. Para mim, uma das referências e uma das maiores referências da época em que eu estava me preparando para fazer a função que faço hoje, né? Então, ele foi o comentarista que eu mais escutei e mais prestei atenção, né? Pela sua isenção, pela sua imparcialidade, pela sua forma de ser, né? Então, que Deus conforte os familiares e que Deus possa recebê-lo lá no céu, da mesma forma que ele me recebeu em 2006 na Rádio Record, né? De braços abertos e me ensinando muito. Então, um forte abraço a todos. Em relação agora ao que vem acontecendo, né? O Edinaldo vai falar, olha, conversei e tal, até porque vai contra o que ele disse quando acabou a Copa, né? Que ele falou que em janeiro, no máximo fevereiro, né? Teríamos um nome já certo, definido e tal. Então, vai ficar um jogando pro outro. O Ancelotti fala que não acertou, o Edinaldo fala que tem a palavra, né? Nós ficamos nesse meio termo aí, mas o que vai acontecer nesses próximos 12 meses, acho que vai definir muito. Eu falei uma coisa ontem e volto a falar. Ninguém sabe como vai ser daqui para frente em relação à pressão que as pessoas vão colocar para cima do Ancelotti, porque se perde, dependendo do que acontece dentro do dia a dia do Real Madrid, derrotas, tem o jogo contra o El Clássico, perde, o time não vai muito bem, opa, peraí, está com a cabeça já voltada para a seleção brasileira. Cai na primeira fase de Champions. Tem uma situação nova para todos do Real Madrid, que é a situação do Vini Júnior, né, do Vinícius, que hoje é o representante contra o racismo e isso fez, futebol. Inclusive, a informação que a gente trouxe aqui também, né, além desse processo de renovação no Real Madrid, mas essa é uma garantia que o Real Madrid entendeu que, segurando o Ancelotti, seria um importante aliado para o Vinícius continuar se sentindo confortável no clube. Sim, então assim, mas nós não sabemos, né, Bruno? Porque depois do episódio, o Vinícius não voltou a jogar na Espanha. Né? O Vinícius não foi jogar fora do Santiago Bernabéu, né? Então a gente não sabe como essa notícia... Pelo Real, né, no caso. Pelo Real, né, que eu falo. Como essa notícia vai repercutir, como será o dia a dia do Vinícius, qual tipo de pressão, como ele vai se comportar também, né? Porque tem os dois lados aí, então tudo isso pode influenciar em muitas decisões. Ontem nós falamos aqui do Lopetegui, treinador da seleção espanhola, acertou com o Real Madrid, opa, peraí, acertou, então tchau, embora. Na preparação para a Copa. Então tem muitas coisas que poderão acontecer nesses 12 meses, né? Até mesmo o próprio Ancelotti depois chegava e falava assim, não, vou renovar com o Real Madrid por mais 2 anos. Nós não sabemos. Eu acho que como eu falei ontem aqui, é complicado, né? Uma situação complicada do futebol brasileiro. Acho que a instituição, seleção, deveria vir à frente de qualquer situação. Pode ser o Ancelotti, poderia ser o Guardiola, poderia ser qualquer outro treinador. Vai dar certo, não vai dar certo? Para mim, independente se der certo ou não, eu acho que a seleção brasileira é um dos poucos patrimônios que nós temos, né? Uma das poucas coisas que são reconhecidas mundialmente como
é uma coisa boa que nós fizemos, né? Então, eu só lamento por isso. E o Ancelotti, gente boa, cara, um ótimo gestor, um grande treinador, não tem nada para falar do Ancelotti. Pelo contrário, ele quer cumprir o contrato dele, isso lá, daí... Tá sendo profissional, né? Ele poderia muito bem chegar e falar, não, então tá bom, seleção brasileira e tal, mas não foi isso que ele fez, né? Então, vamos esperar. A fórmula certa, a fórmula mágica, a gente não tem, né? Não, mas a CBF, ela tá otimista, certo? Ela entendeu que a sinalização foi positiva e por isso decidiu esperar. Mas ela pode ter essa confiança, sim? Esperar, e se daqui 12 meses a história muda? Como a gente está destacando que pode mudar? Então, os espanhóis acreditam que pode mudar. Antes de tudo, boa tarde para você, Bruno. Buenas tardes. Bem-vindo ao lado certo da história, que é o lado daqui da bancada. Nesse enquadramento. Boa tarde ao outro lado, né? A situação, né? A gente ao lado oposição. lá. De Pedro, boa tarde, Zé, boa tarde, fã de esporte. Eu tenho uma teoria seguinte. Eu gosto dessas Vamos teorias. esperar 12 meses, um ano pelo Ancelotti. E se chegar na hora ele roer a corda nesse acordo que ninguém sabe se tem ou não, o que a gente faz? Espera mais um ano e pega o Guardiola. É melhor ainda, entendeu? Então minha tese é essa. Eu defendo aqui há mais de 10 anos, desde antes da Copa das Confederações 2013, ali quando botaram o Filipão para treinar junto com o Parreira. Sim. Né, para 2014, eu falo, o Guardiola é o técnico perfeito para a seleção brasileira, é o cara que vai resgatar o futebol romântico do Brasil. Samurai, o que você colocou na água dele, O cara que Samurai? vai causar uma influência positiva em todo o futebol nacional, os técnicos, todo mundo vai começar a admirar o Guardiola, ver o Guardiola, o futebol vai ficar mais bonito aqui internamente, o impacto dele vai ser absurdo. Então não importa o dinheiro, a CBF é rica, deveria fazer esse esforço todo pro Ancelotti, e visita, e contato, e espera, fizesse com o Guardiola, que em 2025... Pelo que já estamos falando, essa possibilidade. já abriu essa possibilidade. Eu prefiro. O Guardiola para mim, é o melhor técnico do mundo na atualidade. Nesse século, com certeza. Para muita gente é o mal da história. Então, por ele, eu esperaria 2 anos. Entre esperar um ano de Ancelotti, você esperaria 2 de Guardiola. Tranquilamente. Mas e se ele não der a garantia? Então, se a gente está falando que em 12 meses tudo pode mudar, em 24. Então, mas assim, se a gente vai ficar no escuro aqui um ano, sem saber, fica 2 anos, entendeu? Porque eu já falei aqui, as eliminatórias para a Copa do Mundo são uma barbada, entendeu? 6 times e meio se classificam, né? Então você tem... E ainda tem repescagem. Porque tem repescagem. A chance do Brasil ficar fora é a mesma chance que eu ganhar de bicicleta de você numa corrida, entendeu? É a mesma. Não é? Na subida ou na descida? Em qualquer lugar. Depende, não, depende. Lugar. Isso faz diferença. Eu já vou cair da bike, na hora que eu subir, eu já caio dela, entendeu? Então, assim, não precisa do Ancelotti nem do Guardiola para classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Mas dá para a seleção ficar 2 anos sem um técnico? Para jogar a Copa América do jeito que o Brasil normalmente joga, o Brasil vai se ganhar, beleza, se perder também não é o fim do mundo, entendeu? Também não precisa do Ancelotti, não precisa do Guardiola. Quem é maior, Real Madrid ou Seleção Brasileira? Não. Fã de esporte pode mandar. Quem é? Porque pra mim são as 2 maiores equipes do mundo. É a seleção mais glamurosa. Porque a gente estava lembrando que, por exemplo, o Gus Hiddink já treinou a PSV e a Austrália. Achei o que Chelsea você fosse e a Rússia. pedir os conselhos amorosos. Não, já virou a página. Vira uma página. Virou a página? Já dei. Virou completamente a página. Tá, e nesse caso... Psicanalista Nesse caso, quem é maior? A gente não tá falando de Chelsea e Rússia, nem de PSV e Austrália. A gente tá falando de Brasil e Real Madrid. São as 2 maiores instituições esportivas futebolísticas para mim do mundo. É o clube que para mim é disparado. Foi eleito pela FIFA o clube do século, né? Século XX. Nesse século voltou a ganhar muita coisa, grandes jogadores. Então, para mim, acho que ninguém discute mas eu acho que é por isso que tem a dúvida. Se maior fosse clube do qualquer mundo é outra Real Madrid. seleção, o Ancelotti não Aliás, estaria, né? para quem não sabe, a Espanha consta como uma das fundadoras da FIFA. A Espanha, na verdade, era o Real Madrid. O Real Madrid, na verdade, ele é um clube que é um dos fundadores da FIFA. Tá, mas eu acho que essa dúvida na cabeça do Ancelotti, se é que existe... Que orgulho o cara tá entre a seleção brasileira e entre o Real Madrid. Olha as camisas, os escudos, as histórias envolvidas e tal, né? Que luxo, né? Por isso que eu tive essa ideia, né? De perguntar pro fã de esporte, mandar um vídeo. E pra você quem é? Cara, eu acho que é o Real Madrid, porque o Real Madrid joga... Maior que a Holanda? Maior que a Holanda. O Brasil porque é maior que a Holanda. Porque o Real Madrid joga toda semana. Porque o Real Madrid é um clube que joga quarta, domingo. Ele tem mais ou menos, acho que dizem, mais de 300 milhões de torcedores no mundo. Então todo mundo vê jogo do Real Madrid a toda hora. Nós mostramos aqui, o mundo inteiro assiste. Seleção brasileira não é todo mundo que fica vendo amistoso, ou Copa América. Mas na Copa do Mundo todo Na mundo Copa vê. do Mundo vê, mas aí a Copa do Mundo é um mês, né? Então a gente fica vendo o Real Madrid 4 anos o tempo inteiro. Todo jogo do Real Madrid mostramos, vemos. E aí o Roberto Carlos faz um show por ano.
Então. E quando ele faz, todo mundo vê. Mas, por isso que eu falo. O Brasil tem quantas... O Brasil tem 200 É isso que a gente quer. Não, mas você vê, o Brasil tem 215 milhões de habitantes. Acho que tá mais ou menos por aí, né? Pelo censo. É. O Real Madrid tem mais de 13 milhões de torcedores. 13? 300? Mais de 300, desculpa. E Então, você acha assim, Qual é esse instituto aí? Qual é esse instituto? Não, são pesquisas internacionais. Tá. Eu não vou lembrar São aqui projeções. todas, mas são projeções. O Manchester United teria tipo isso. Mas nessa incompatibilidade, então, de interpretações, ele tá enrolando alguém? Não. Quando você foi lá buscar, você sabia que ele tinha contrato até o meio do ano que vem. Quando ele te dá uma sinalização positiva e você escolhe esperar até o meio do ano que vem, você sabe que você vai ser alvo desse debate. Qual é a garantia? Isso. Ele vai esperar mesmo, se ele roer a corda. Eu acho que o Ancelotti Mas não aí enrolou ele ninguém. tá passando ali pro pessoal da Espanha que não tem nada disso. Ele não pode legalmente ter um acordo selado com a CBF. E ele em nenhum momento prometeu para a CBF, imagino eu, até pelo que a CBF passa, em nenhum momento ele prometeu que ele ia fazer isso. A CBF acredita na palavra, pelo tamanho do Ancelotti, que não vai roer a corda, sabe, pela envergadura até moral do cara que não vai roer a corda, a CBF acredita nisso. Ele não enganou ninguém, ele não cozinhou ninguém, ele está lá, ele está muito lisonjeado, segundo até a informação do Marco, muito lisonjeado com o convite, é a seleção brasileira, o Real Madrid é enorme, a seleção também é gigante. Ele não enrolou ninguém. Eu não acho que o Ancelotti pode ser pintado como vilão em nenhum momento dessa conversa. Não. Ele não enrolou ninguém. Quem foi Mas atrás a do pressão Ancelotti em sabia cima das dele, condições. a partir do início da temporada, vai existir, não vai? Eu acho que vai respingar. Em algum momento ele vai ter que lidar com um tropeço em El Clássico, um tropeço com Pedro, um time se ele menor chegar da Liga. nessa primeira entrevista coletiva e falar isso, que não tem nada, aqui vai existir uma pressão em cima da CBF, não vai? Como assim não tem nada? Eu acho que ele vai ser elegante. Acho que ele vai virar e falar, como todos sabem, conversei, não tem nada assinado e vou pensar nisso no ano que vem. E acho que a CBF está pronta para esse discurso. Tanto é que a CBF também não fala nada oficialmente. Tem isso, né? A CBF ela circula a informação, mas ela não fala nada oficialmente. O Edinaldo promete um posicionamento até o final do mês. Aí a gente vai precisar entender qual é esse posicionamento. Que aí vai estar na boca da CBF, na boca do presidente. Até agora ela não falou nada. Então é uma coisa assim... Não, mas alguma coisa ele vai precisar falar. Temos um certo? pacto. Até porque ele falou muito na chegada da seleção à Europa, ele falou o que ele queria, qual era o plano porque, A, que Pedro, se o Edinaldo entrar agora aqui e der uma entrevista pra gente. Acho que ele vai falar, estou confiante. Ponto. E aí a gente vai perguntar assim, mas não tem nada e a assinado. seleção vai ficar sem técnico? Vai, e ele vai falar, não, tem a transição com o Ramon ou com alguém que o Ancelotti indique, mas ele também não pode verbalizar isso, porque em tese o Ancelotti já disse que não quer se dividir. Porque até a própria marca divulga também aquilo que a gente conversou no domingo fim de aqui, semana, né? isso. Da possibilidade do filho dele fazer parte da transição, mas eles lá na Espanha, claro, entenderam que se isso acontecer, é uma oficialização de que ele será o treinador e por isso é melhor não fazer. E assim, né, Bruno? A CBF ela se sujeitou a isso. Quando ela escolhe esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses, quando ela escolhe ouvir jogador para saber se o jogador acha bom esperar ou não, quando ela escolhe esperar mais um ano, ela se sujeitou. Ela precisa saber que ela vai estar no centro desse debate. Ela precisa entender isso. Agora o Edinaldo precisa saber o que ele vai vender no discurso dele. Porque não adianta ele virar e falar, temos garantia. Garantia é muito vago. Garantia é, sabe, é caneta no papel. Garantia é algo firmado. Isso ela não tem.